Olá, tudo bem? Muito prazer, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Revenue Club, podcast, videocast veloz, leve e divertido. E hoje o nosso assunto é carreira on demand e talent tokens. Já ouviu falar? Talvez não, né? Por isso a gente trouxe uma convidada que é especialista no tema. É a Cristiane Ribeiro Mendes, fundadora e CEO da Chiefs Group, uma plataforma que conecta empresas e executivos baseada em blockchain. Cris, muito obrigado pela sua participação. Oi, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês hoje, podendo discutir esse tema. Que bom. E nós temos também a companhia do André Luiz Seixas, já conhecido de vocês. Ele é CEO da Sales Disruption e Chief Revenue Officer sob demanda. André, muito obrigado novamente por estar aqui para mais um bate-papo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cris. Como a gente estava conversando aqui, hoje eu vou fazer questão de ficar calado o máximo de tempo possível, porque o assunto realmente é muito relevante, é muito novo e faz sentido para todo mundo que quer se adaptar ao mundo moderno, ao mundo novo, ao mundo que realmente está funcionando, que está acontecendo já é presente, não é mais futuro, né? Eu também já estou preparado para aprender um monte de coisa. Então, Cris, antes da gente entrar no nosso assunto, explica pra gente o que é a Chiefs Group, né, e com mais detalhes, e fala um pouco da sua trajetória no mercado, por favor. Certo. Bom, a Chiefs Group é uma plataforma que liga, por um lado, executivos C-level, executivos da ponta da pirâmide, né, do trabalho, a empresas e startups e também, por que não, outros executivos, tá? O que a gente faz de diferente é que a gente tem esse marketplace de talentos e toda a fundação dessa empresa é em blockchain. Eu vou explicar ao longo do tempo, porque a gente entende que existe um ativo incrível, que é o talento do executivo, e esse talento é super afeito a ser um NFT, um talent token, e isso tem um valor imensurável para todas as partes, né? Falando um pouquinho de mim, assim, e da minha trajetória, eu sou uma empreendedora inveterada, opero há mais de 20 anos nesse mercado, gosto muito disso e já ocupei vários papéis no ecossistema empreendedor brasileiro, tanto como executiva, fundadora, mentora, aceleradora, conselheira. E essa riqueza de papéis, ao longo do tempo, foi me dando a noção de o quanto o assunto central numa organização são pessoas, né? E manter essas pessoas, extrair o talento delas da melhor forma, da forma mais econômica e produtiva, é o grande assunto do que está acontecendo hoje. Então, assim, eu sou uma das fundadoras, nós somos um time de vários co-founders, todos eles com track record no ambiente empreendedor brasileiro, já tiveram seus exits, já tiveram muitas situações legais, assim. Tem pessoas da área de people, tem pessoas da área de mídias sociais, tem gente de legal, então é um time de fundadores que entende todas as nuances do mercado e do que está na cabeça do executivo e do empresário brasileiro. E assim, só contando um pouquinho, assim, a minha inspiração para a Chiefs Group, ela aconteceu na minha última empresa, antes da Chiefs Group, que foi a Delivery Center. Na Delivery Center, como toda boa empresa em fundação, em crescimento muito acelerado, ela precisa contratar muito mais gente do que a capacidade que ela tem de absorver essas vagas e ela precisa de muito mais senioridade do que o budget dela permite. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, esse desafio desse empreendedor ou desse empresário que precisa fazer a coisa acontecer e não tem, às vezes, o recurso. E nessa companhia, pela primeira vez, como um papel de fundador, eu consegui juntar duas diretorias, a diretoria de estratégia e a diretoria de gente numa mesma diretoria, por entender que no momento da fundação da empresa, a estratégia corporativa, ela está muito ligada com o recurso e com a habilidade, com o networking que você tem ou que você não tem na sua companhia. Quando eu juntei essas duas diretorias, eu disse, olha, ao invés de eu contratar o talento que eu tenho recurso para contratar, eu vou contratar o melhor talento possível que eu possa ter acesso num serviço part-time. E foi o que eu fiz. Eu chamei 4 executivos que trabalhavam 4 horas semanais na empresa, davam drive estratégico, a direção para a companhia. Uma delas é a Cecília Laná, que hoje é a nossa sócia na Chiefs Group. Ela era diretora de gente e gestão do Grupo Móvel, então ela conhecia mais do que ninguém o que a gente precisava. Ela dizia, né, fazia o que era necessário e o time um pouco mais júnior executava. Isso funcionou muito bem e isso foi a minha inspiração inicial
para Tifes Group. Depois, quando eu fui dar uma olhada e estudar e me aprofundar no mercado, entendi que a minha demanda e a minha solução era algo que estava explodindo no mercado, e depois vou te contar um pouco mais aí quando a gente for aprofundando. Você já explicou uma parte aí do nosso tema, que é carreira on demand, né? Ou seja, a capacidade das empresas contratarem pessoas para trabalharem para projetos específicos ou por tempos pré-determinados ali, né? Agora, de onde veio a inspiração para o tal do Talent Tokens? Tá. Bom, primeiro vou contar um pouquinho de história para vocês, né? Adoramos história. Vamos retomar um pouco o que veio acontecendo com o jeito que a gente trabalha, porque isso que vai determinar como é que acontece um Talent Token, né? Lá no início do século passado, eu tô falando do Ford, eu tô falando de 1926, né? Esse cara estabeleceu que o trabalho ia acontecer durante 5 dias por semana, das 8 às 18 horas. Né? Ele estabeleceu um padrão, como ele fez em várias outras coisas, e a gente veio trabalhando e incutindo dentro das nossas organizações essa verdade absoluta de que existe um profissional, esse profissional trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta. Mais ou menos na década de 60, inventaram uma outra coisa que virou parte da nossa vida profissional, que é o tal das baias, dos cubicles. E então a gente passou a trabalhar das 8 às 18 de segunda a sexta numa baia determinada. Esse é o meu lugar que eu sento, e daí se determinou que a gente teria um escritório, que a gente iria para o escritório, e que é lá que a gente faria a nossa vida profissional. Isso é um negócio tão forte para nós que assim a gente nunca parou para questionar isso. Daí de uma hora para outra a gente passou por uma experiência transformadora, que foi o que aconteceu com a pandemia. Infelizmente a pandemia veio e ela foi arrasadora. Eu acredito que a gente ainda não tem a menor noção de quão profundas as alterações no nosso estilo de vida, como é que isso vai ser, acho que a gente ainda está vivendo em transformação. E de uma hora para outra, as premissas que a gente tinha de tempo, local de trabalho e forma de trabalho também foram afetadas. Então eu brinco e falo bastante para os nossos chiefs que o futuro chegou mais cedo. Existem algumas coisas sobre o trabalho on demand, o trabalho fracionado, que elas iriam acontecer na sociedade num tempo daqui a 10 anos. E de uma hora para outra tá todo mundo em casa. E numa escala mais fracionada também, né? Exato. E acontecer devagarzinho. E de uma hora para outra acontece um evento como esse, e a gente tá todo mundo dentro de casa, e a gente se dá conta de algo muito importante. A gente se dá conta que o nosso talento, o nosso tempo pertencem a nós. Nós somos o protagonista das nossas carreiras e, portanto, a gente pode decidir como é que a gente vai alocar o nosso tempo, a nossa expertise, as nossas conexões em prol de que empresa, em que momento, em que nível. Então, assim, isso abre portas para algo muito interessante, assim, realmente transformador, que está assustando um pouco as empresas, mas é que elas precisam entender o quanto isso é uma oportunidade incrível. Acho que a gente pode falar disso daqui a alguns instantes, mas assim, te respondendo a pergunta sobre o Talent Token, o que acontece? Quando a gente entende que cada um de nós é um ser único e uma mistura, né, das nossas formações, das nossas experiências, das nossas conexões, das nossas skills técnicas e comportamentais, a gente é uma mistura única, não comparável, isso é muito afeito a um Talent Token. Isso é muito afeito a um NFT. Isso é como se fosse uma obra de arte, né? Eu e o André, por exemplo, a gente pode ter várias características similares, talvez a gente possa até eventualmente ter estudado na mesma faculdade ou ter trabalhado no mesmo local, mas nós somos absolutamente diferentes. Então, uma companhia contratar o André ou contratar a Cris ou contratar qualquer outra pessoa é único. Então, assim, no momento que a gente faz uma evolução de trabalho on demand, de trabalho fracionado, onde o executivo ele pode sim aportar talento em múltiplas possibilidades, receber diferentes pagamentos por isso, quem sabe cash ou equity, ou qualquer outra forma de remuneração, né?
faz todo sentido que ele possa comprovar para a sociedade, demonstrar para a sociedade através do seu talento, entregando seus talent tokens para as empresas e recebendo de volta os seus contract tokens, que são as provas inequívocas de que aquela relação aconteceu. Muito interessante. Agora, uma pergunta para os dois, né? Pontos de vista diferentes. A Cris à frente do Chiefs Group e conectando, né, as duas partes, tanto as empresas quanto os executivos, e o André, que também faz parte do Chiefs Group e apoia empresas em todo esse processo de dando a direção das estratégias de receita. Como é que a vida do executivo tem mudado na prática para a gente sair da teoria, né, indo para a realidade, com base em tudo isso que você falou, Cris? Certo. Bom, primeiro, o conceito principal aqui é portfólio de carreira. Tá? Da mesma forma que a gente tem no banco dinheiro, nosso dinheiro depositado, e a gente não deposita todo o nosso dinheiro num único investimento, a gente não coloca tudo na poupança ou tudo numa ação, né? Aliás, alguns não colocam, deveria, pelo não menos. deveriam, né? Da mesma forma que a gente cria um portfólio com alguns conceitos de afeição ao risco, né, e de liquidez. A gente está preocupado se a gente vai ganhar o dinheiro agora ou depois, e para isso a gente tem uma noção de risco. A carreira da gente é isso. A carreira da gente é uma carteira de oportunidades profissionais que vão compor esse portfólio, e ali a gente vai ter coisas que vão ter mais risco e outras que não. Eu brinco que o trabalho tradicional é como se fosse o nosso investimento em poupança. Ele é garantido, ele tem liquidez certa, no dia 5 do mês subsequente a gente vai receber uma coisa chamada salário. Né? E quando a gente faz um investimento, às vezes por equity numa startup, né, troca o nosso talento por um pedacinho da startup, esse é o nosso investimento em ações, né? Tem baixíssima liquidez, altíssimo risco, talvez eu perca tudo lá na frente, mas é importante, porque talvez ali esteja a minha aposentadoria. Então, assim, partindo dessa noção, esse executivo, a gente tem vários casos. A gente tem desde o executivo que tem o seu trabalho formal e que utiliza o seu tempo extra para trabalhar em outras oportunidades. Oportunidades essas que entreguem para ele uma visão de mundo maior, que entregue, que oxigene ele, ou que prepare ele para mudanças de carreira. Esse é um tipo de executivo que hoje está na nossa plataforma. E o segundo executivo é aquele, talvez, o destemido, que já fez essa mudança de carreira, já entendeu que a carreira dele agora é composta de 1, 2, 3, 4 oportunidades profissionais. Esses executivos, eles podem trabalhar de 3 formas. É de uma forma fracionada, então ele vai ocupar um cargo de C-level numa companhia por menos horas, como o caso da Cecília, que eu falei no início. Então ela atuava 4 horas por semana num cargo de diretoria na minha companhia. Eles podem trabalhar muito similar com o que já acontecia no passado, que é o interim, né? Então, assim, durante um período específico, ele vai fazer uma incursão naquela companhia. Então, por 3 meses, ele vai mergulhar naquela companhia e executar alguma coisa. Ele pode trabalhar por projeto. Então, ele entra na companhia com um escopo muito bem definido do que ele tem que entregar, tá? Ele pode ser board member também, né? Que é a forma que a gente tem de trabalhar conselhos consultivos e deliberativos. Então, essas são um pouco das formas que esses executivos vão misturando esses ingredientes e misturando o perfil das empresas para ter esse portfólio de carreira. André, qual dessas formas é a sua? Não fica calado. Ou de repente um pouco de tudo? Um pouco de tudo. Vou começar por último, que a Cris falou. O primeiro podcast foi gravado com Farias. Farias é a pessoa que eu mais admiro hoje nesse mundo executivo e que desenvolve a carreira de conselheiro de administração. Para você ver quanto isso, para mim, é importante e para as empresas são importantes, tanto que a empresa dele está crescendo muito. Então, de nada adianta, por exemplo, eu falar que eu vou trazer mais receita para a empresa se a empresa não tem um board, um comitê multidisciplinar que vai dar o direcionamento estratégico para a empresa. Então, esse conceito de board member que você acabou de falar é muito interessante e eu acredito que, por exemplo, no meu nicho, as empresas médias de tecnologia podem tirar vantagem disso. Eu presto esse serviço, né,
quando eu sou estrategista comercial de uma empresa, eu também crio o conselho de administração e coloco pessoas para tocar o conselho 2 horas por mês, né? Uma coisa bem enxuta, a empresa não tinha nada, então só de ter já faz muito sentido. E a Cris falou uma coisa no começo, que ela é empreendedora serial, há muito tempo está nisso. O que acontece hoje, Cris, é que eu e a maioria da galera que está no Tifes Group nunca foi, sempre foi CLT. Então a gente tem uma dificuldade enorme em mudar e sair do que a gente fez 25 anos, 20 anos, 30 anos e tá aqui fazendo um podcast. Né, uma transformação que os executivos têm que fazer, a gente estava conversando sobre isso. E uma outra coisa que eu acho legal mencionar é que a Cris falou que todas as empresas precisam disso, e eu concordo. As empresas grandes, elas têm budget, elas têm dinheiro, então muitas vezes ela tem o preconceito de alguma aversão de não contratar um executivo part-time, porque ela tem grana para contratar full-time. Agora, as empresas médias não. As empresas startups, elas não têm recursos. Então, elas não têm outra saída para ter acesso ao cérebro de pessoas que fazem sentido para o momento dela, para a necessidade dela e para ela realmente se diferenciar no mercado que ela se propõe. Sabe o que eu acho interessante? É que nós não estamos falando que o mercado de trabalho vai ser feito somente de trabalho on demand. A gente está falando que o mercado ele tem muito a ganhar com a mistura de várias formas de trabalho, né? Eu brinco muito que a empresa do passado, ela tinha a área de RH, que é recursos internos, recursos humanos, e que eu poderia acrescentar uma palavrinha e dizer que é recursos humanos internos, porque as companhias, elas passaram a crer que cuidar dos seus colaboradores era cuidar de quem estava dentro da companhia. E então, assim, todas as políticas de retenção, de bonificação, de cuidado com o time, envolviam o time de dentro. E as empresas começaram a não perceber que as bordas da companhia delas são mais permeáveis. E que, aos poucos, várias soluções que estão em torno da companhia, várias soluções de talento passaram a participar do dia a dia das companhias. E eu estou falando também das grandes. Às vezes essas soluções bypassaram a área de gente ou RH, entraram por inovação, novos negócios, mas se vocês forem ver serviços de terceirização, contratação de soluções na área de produto ou de tecnologia, já estão acontecendo isso. O que está acontecendo é que a empresa ainda não se acostumou a tratar esse ecossistema de talentos como parte do seu talento. E não está entendendo ainda, em muitos casos, algumas já estão bastante avançadas nisso, entendendo que reter talentos é manter as pessoas nesse ecossistema, em volta, atraídos por essas companhias. E que essa mistura entre o trabalho integral e o trabalho part-time talvez seja a maior ferramenta de oxigenação das nossas companhias. A gente vê muitas vezes as companhias grandes gastando um dinheiro bastante elevado em programas de corporate venture, de open innovation, ou assim, meu Deus, eu preciso oxigenar o meu time, eu preciso trazer um elemento novo, eu preciso trazer uma startup. E a inquietação que eu fico e se você trouxer um executivo on demand, que entre dentro do seu setor e que traga ideias, KPIs, referências novas, experiências, né? Eu fiz uma especialização em dinâmicas de grupos antes de fazer a Tifes Group. E fiz isso porque eu trabalho muito com times fundadores, né? E eles precisam ter alta performance e a complementariedade das skills, né? Cada elemento muda a composição daquele time. Então, assim, eu sei que se a gente pega um elemento externo e coloca num time, aquele elemento tem capacidade de influenciar positivamente toda aquela dinâmica daquela área. Então, assim, um executivo on demand, numa grande companhia, ele pode ser exatamente a transformação digital, a transformação, a modernização que aquela companhia deseja. Então, não é tanto sobre eu posso pagar ou não
Com certeza o Chief on Demand é mais econômico para a companhia, porque você tem a fração, você tem o suprassumo da estratégia por uma fração do valor, mas vai além disso, tem a ver com garantir que essa empresa esteja competitiva, que essa empresa esteja no mercado, que essa empresa esteja sabendo o que está acontecendo na porta ao lado, porque a gente sabe que depois que a gente entra na companhia e começa a trabalhar, existe uma certa miopia, né? Um olhar para dentro. Não, até porque tudo isso que vocês estão falando, vocês não tiraram da cabeça de vocês, é uma realidade de mercado. É uma necessidade de mercado as empresas oxigenarem, as empresas modernizarem, as empresas se transformarem, né? Tanto que a gente tem temas aí super em alta no mercado de trabalho, como o Great Resignation, né? A grande resignação das pessoas se demitindo porque estão infelizes, o Quiet Quitting, né? Aquele funcionário que faz apenas o básico para receber salário e por isso está sendo criticado, né? Em muitas das situações. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa realidade, né? De um lado, os trabalhadores insatisfeitos, mas também os empregadores muitas vezes estão satisfeitos, né? Então o que fazer para unir esses dois mundos e democratizar mais essa visão dos benefícios do serviço part-time? De fato, o que aconteceu, né, é que você falou muito bem, você trouxe dois movimentos assim que tem um impacto gigante nesse nosso pandemia pós-pandemia, né, que é essa noção de que ninguém tá muito satisfeito. Né? Porque o empregado, ele está se sentindo desmotivado, ele não está tão empolgado, ele sente que ele passa muito tempo em reuniões exaustivas, sequenciais, ele está sentindo falta da parte boa do trabalho presencial, que é a parte do social, né? A parte de convivência. O empregador está muito chateado também, porque ele tinha a falsa noção de que ele possuía aquele empregado. Ele tinha a falsa noção de que se ele enxergasse aquele funcionário todo dia sentado naquela cadeira, isso significava que ele estava trabalhando. Então era uma forma dele garantir produtividade, ou pelo menos ele se sentir tranquilo que aquele funcionário estava tentando fazer aquela produtividade. E assim, para mim, The Great Resignation tem muito a ver com o que a gente estava falando no início, essa noção de que agora a gente se dá conta que a gente pode almoçar em casa, que a gente pode trabalhar, conciliar trabalho e vida pessoal. Eu tava estudando um pouco o que a Singularity anda trabalhando muito bem sobre o futuro do trabalho. Singularity University. E assim, basicamente o que ela falou é que eles, o chair da cadeira de futuro do trabalho, ele falava que é o seguinte: a gente tinha muito separado o que era trabalho, lazer e educação. Eram 3 camadas na nossa vida que a gente operava em tempos diferentes. O que aconteceu com essas 3 camadas é que elas inverteram, elas se empilharam. Então existe uma mistura agora de trabalho, educação e lazer. E isso é muito difícil de administrar. Isso para todos nós é difícil, para o empregador e para o empregado. Então ele sente aquela sensação que ele nunca está conseguindo fazer o lazer dele pleno, mas ele também não está fazendo o trabalho pleno. Ele tá mexido, as partes estão mexidas, o empregador está chateado que tem lazer, tem passeio de cachorro no meio do trabalho, né? Então, por isso que eu tinha comentado no início que eu acho que a gente ainda está vivendo esse processo, né? As pistas que eu dou para empregador e empregado é que a gente precisa abrir a nossa cabeça para essas formas menos tradicionais de execução de trabalho. Aqui também uma outra observação que eu acho legal e interessante é pensar assim: trabalho é diferente de produção, é diferente de tarefa, é diferente de empregabilidade. Né? A gente consegue ser muito produtivo não necessariamente sendo um empregado. A gente pode ser empregado e a gente pode não fazer nada. Então, a primeira parte é a consciência dessas coisas que pareciam tão bem encaixadas, né, dentro das baias do trabalho e agora se misturaram e deixaram todo mundo louco. E para o empregador, a grande questão é: ok, você tem essa forma de pensar e de trabalhar que deu certo até então, mas quantos por cento do seu quadro de trabalhos poderiam ser compostos por vagas flexíveis? É 1%? É 5%?
Quem sabe a experiência vale a pena. Vamos começar a misturar um pouco esses dois mundos, deixar isso um pouco menos separado, porque isso que está sendo difícil para todo mundo, né? Ou você tem trabalho on demand ou você não tem. Não, você pode ter um pouco. Eu trabalho... o André é um exemplo, né? Construindo essa carreira super bacana dele com trabalho on demand. Nem todo executivo faz isso, mas também não precisa. A gente consegue chegar no meio termo adequado para essa transformação. Até porque é preciso um esforço da pessoa C-level que decide, como o André disse, né? Sair da CLT, por exemplo, e se aventurar, mergulhar nesse mundo de muitas possibilidades, mas é que é preciso cavar, né? É preciso fazer por merecer para você conseguir o seu espaço, né? André, conta um pouco da preocupação, né, com posicionamento. Você, por exemplo, resolveu investir num podcast, né? Como é que você enxerga essa demanda? Tem muitas pessoas que são CLT e querem empreender, né? Muitas pessoas. No meu processo demorou 5 anos, agora que tem um podcast. Só que eu há alguns anos eu estava querendo fazer isso. Só que encontrava a dificuldade de mercado. Não, eu não quero você parcial, não quero ser full time, vem aqui. E foi isso que aconteceu nos últimos 5 anos. Agora, bom, isso é a tua pergunta. Uma coisa complementar ao que tudo que a gente falou aqui. A gente falou no que, futuro de trabalho. A gente falou no como as pessoas estão fazendo, o que está mudando. Agora, o porquê. Por que isso tudo está acontecendo? Porque as empresas mais do que nunca precisam de resultado. Só que resultado sempre precisaram. Qual a diferença de hoje também? Resultado rápido. Não é só resultado. Eu, por exemplo, nos contratos que eu comercializo, que eu vendo, os clientes não querem mais 3 meses, 6 meses para gerar receita nova. Eles querem, se possível, me pagar no primeiro mês. E é isso que eu busco também. Por quê? Porque foi assim na minha vida. É vulnerabilidade total aqui, gente. Quando eu não performei por algum motivo na minha carreira, no curto prazo, foi ruim. Teve pressão. Quando eu contratei gente que não performou rápido, foi ruim. Então essa é a realidade nova. É o resultado, sim, né? Só que o resultado rápido. E como é que você consegue resultado rápido? Com flexibilidade, com o Tifes Group, né? Foi a empresa que eu vi que tinha mais aderência ao que eu pensava. Qual é a diferença aqui? Que existem muitas plataformas, as empresas estão acostumadas a trabalhar com freelancers, copy, design, gerente de projeto. On demand tem empresas muito sérias, como Orkana, como outras. Agora, em alto nível, no mais alto nível da corporação, você contratar part-time, nos Estados Unidos é comum já. No Brasil ainda é difícil, Cris. E você é protagonista nisso no Brasil e a gente está tentando fazer um movimento, né? E as empresas estão precisando disso. E de novo, eu bato. As médias, as grandes também, as médias não têm saída. Eu quero pegar essa deixa aí que você falou para a gente tangibilizar o máximo possível, trazer para ganhos reais, exemplos, cases, né? Porque vocês falaram termos muito interessantes. A Cris mencionou ecossistema de talentos, você falou no momento anterior aqui, né? Ter acesso ao cérebro dessa pessoa de alto nível. Como é que isso muda a vida da empresa em termos de resultado, pela experiência que vocês têm? Certo. Então vamos falar de algumas coisas separadas, né? A primeira delas é a economia, né? Tem estudos que apontam que um executivo C-level, de fato, só atua no nível estratégico, pensamento estratégico, 20% do tempo dele. O resto do tempo dele, quando ele é contratado por uma companhia, ele acaba escorregando para o tático operacional, para o relacional, para outras camadas que de forma alguma eu estou aqui insinuando que elas não sejam essenciais. Meu único ponto aqui é que a gente conseguiria sim ter um excelente resultado com bastante drive estratégico numa contratação part-time, muito mais econômica, né? Um executivo, ele não ganha só o salário dele, né? O total comp dele envolve bonificação, benefícios, recursos, ele quer time, ele quer ferramental. Ele é um ativo
pesado para a companhia. Até porque ele entrega demais, né? Então, assim, o trabalho on demand faz com que isso seja mais viável, em maior escala. Então, assim, para a empresa, a primeira questão que a gente pode citar é a economia. Segunda questão que eu já citei é a oxigenação de conhecimentos, referências e tudo isso. A terceira coisa, que eu acho que o André falou muito bem, é resultado rápido. Porque o que acontece? Quando a gente contrata um executivo C-level para nossa companhia, a gente quer que ele tenha muita perpetuidade na nossa empresa, né? Então, a gente acaba contratando alguém que tenha um perfil bastante horizontal, né? Então, a gente contrata um diretor de marketing que conheça um pouco de um monte de coisas. Talvez ele não conheça em profundidade todos os assuntos e nem deveria da área dele, né? Quando a gente pode misturar um chief full-time com um chief part-time, esse diretor de marketing, ele pode se dar o luxo de contratar um diretor de marketing que conheça aquele pedacinho em profundidade. Então, a gente consegue aquilo que o André falou, resultado muito mais rápido, porque eu tenho alguém com senioridade e experiência focado só naquilo que, de fato, é a experiência dele. Então, quando a gente monta o Talent Token do executivo, a gente fala muito assim, qual é o seu talento? Né? Porque às vezes o talento não é qual é a sua posição na diretoria. Olha, meu talento, de tudo que eu faço na diretoria, meu talento é isso. Eu sou bom nisso, eu sou bom em pessoas, eu sou bom em captação, eu sou ótimo em balancete, eu sou ótimo em redução de custos. Cada um de nós tem os seus talentos, né? Então, assim, misturar o time fixo com esse time volante, flexível, é o que dá o que o André falou. Rapidez, que é o que todo mundo precisa. Ninguém mais pode esperar por nada, né? Então, a brincadeira que a gente tem feito com alguns dos nossos clientes esse ano é o seguinte, olha, nós estamos em outubro, o ano está quase acabando. Como é que a gente vai resolver as suas metas que não foram batidas de um jeito ágil e rápido? Provavelmente com algum squad on demand, com algum time, né? A gente já teve muitos casos legais de executivo trabalhando sozinho em companhia, mas de time de executivos trabalhando. A montagem de pequenos squads para resolver problemas e atacar o problema por vários ângulos. Isso é super legal, né? Porque a gente consegue ter, por exemplo, num desafio de funil de vendas ou qualquer coisa, essa é uma questão técnica, é uma questão de marketing. O que ela é? E aproveitando que você falou da minha praia aí de funil de vendas, nesses últimos meses, eu venho falando com pessoas muito experientes que estão no meu WhatsApp, que eu tenho acesso, sobre a carreira de Chief Revenue Officer, sobre essa carreira que é nova, no Brasil principalmente. E aí o que me surpreendeu, algumas vezes, o Gabriel Padovani veio aqui, e outros, um executivo muito alto, que já foi CEO de uma das maiores empresas do mundo, aqui no Brasil. Ele falou, André, se esse teu negócio aí tá no rumo certo, meu amigo, eu sou o CEO América Latina de uma startup que tem 60 pessoas aqui no Brasil, tem sede em Londres, tudo mais, eu me reporto para o CRO. Eu me reporto para o CRO global. E todos os CEOs de operações se reportam para o CRO. Então, André, se você está no caminho certo, se o CRO tem futuro, meu amigo, eu me parei aqui e percebi que eu tinha meu diretor de marketing, meu diretor de vendas, meu diretor de Customer Success nas minhas operações quando eu era executivo, quando eu era CEO de empresa aqui no Brasil e fora. Agora eu me reporto para um CRO. Então, meu amigo, vai fundo, estuda, faz o que você está fazendo, porque vai ter muita demanda e é um convite aqui a todos para entender mais o que é um Chief Revenue Officer, o que é integrar marketing, vendas e Customer Success. Talvez um pouquinho diferente que você falou, né? O CRO é um integrador, é um generalista. E aí ele vai precisar, assim, talvez, de recursos dedicados ao part-time, de marketing, de vendas e de Customer Success, para você não ter fricção nessas áreas. Porque o que acontece, que eu repito aqui, 90% das empresas, quando eu falo isso, será que na tua empresa tem um desafio que vendas reclama que marketing não gera lead qualificado? Será que na tua empresa marketing reclama que venda, vou
brincar aqui, que só tem pangaré que eu gero sim lead qualificado, mas vendas não executa. Será que Customer Success reclama que entrega a sogra e vendas vende a mãe? E ele tem esse produto que não... Falando sogra aqui de brincadeira. Mas, por outro lado, vendas não pode prometer X, Customer Success não pode entregar 2X, e aí os clientes felizes, satisfeitos vão indicar e vão entrar, que vão retroalimentar marketing, que vai gerar lead qualificado, que vai fazer essa receita girar, e é o principal indicador do Chief Revenue Officer, repito, aqui que é o LTV sobre CAC, que é justamente isso, é quanto mais você vende para um cliente. E nas empresas de SaaS que tem esse perfil mais moderno, um LTV sobre CAC maior que 3 é um indicador principal ali do diretor de receita, do Chief Revenue Officer de empresas americanas, e também eu considero as empresas mais lucrativas do mundo hoje em dia. Ou seja, oportunidade de mercado tem de sobra. Agora, imagino que muita gente agora esteja querendo se tornar um CRO, um diretor de receita. Como é que faz, André? Qual que é o caminho para migrar, né? Provavelmente de uma posição de direção de vendas ou gerente de vendas, enfim, e se envolver nesse mundo complexo que é a união de marketing, customer success e vendas? Bom, acompanhar o Revenue Club, acompanhar os convidados que eu trago aqui de altíssimo nível e, não sei, Cris, não sei se você já tinha ouvido falar do Chief Revenue Officer, o que você tem a falar? Porque eu falo bastante, as pessoas podem ver o podcast, mas acho que é legal a gente aproveitar a Cris aqui para falar um pouquinho desse novo bicho, desse novo C-Level, que é o diretor de receita, que é o Chief Revenue Officer. A gente vem observando na Chiefs Group cada vez mais, assim, combinações diferentes de C-Level, né? O C-Level antes eram caixinhas super fechadinhas, né? Uhum. E essa vaga, assim, a gente de fato é algo... nós temos poucos ainda, né? Nós já temos alguns na base. O trabalho do André é muito legal, assim, a forma que ele está se comunicando e que ele está empacotando a experiência. Eu acho isso muito legal. Eu acho assim, existem hoje formas de você comunicar ao mercado que você faz o trabalho on demand. Uma delas pode ser a Chiefs Group, existem algumas outras plataformas, talvez não tanto aqui no Brasil, mas fora disso. Então, o primeiro passo para um executivo que queira fazer migração de carreira é se conectar a algum tipo de plataforma. Porque trabalhar sozinho é muito difícil encontrar o match. Uhum. Né? Então, primeiro, se conectar a uma plataforma que tenha a ver com o seu propósito, com o seu jeito de ser e que gere reputações e negócios. E que vá além do networking, né? Porque entendo que o primeiro momento é você avisar a sua rede de contatos que você se tornou um C-Level part-time. Agora, isso muitas vezes não é suficiente. E aí, faz o que depois? Né? Não, daí é que tem que existir um trabalho e um esforço do executivo para se posicionar. Porque, assim, às vezes a sua rede sabe que você está trabalhando on demand, mas trabalhando em quê? Em que você é bom? O que você sabe? O que você pode agregar valor? Né? Então, a gente vem sentindo na Chiefs que não basta só botar os executivos à disposição das empresas. Existe um trabalho anterior da gente apoiar esses executivos a eles comunicarem e trabalharem essa imagem pessoal deles com o mercado. Porque isso vai atrair resultado. Ninguém contrata um executivo só pelo currículo que ele tem no LinkedIn. Né? São uma série de elementos, assim. Por isso a gente sugere mentorias gratuitas, porque essa é uma forma de degustar o executivo, de entender se existe uma conexão que é além do técnico, é uma conexão comportamental e cultural. Você não vai chamar para uma companhia alguém que pode ser excelente, mas que não tem esse fit cultural com a tua companhia, que está falando coisas que não fazem sentido. Então, assim, você deveria estar predisposto a se colocar no mercado, não ter vergonha disso. Antigamente... É difícil, tá? Eu tô falando por mim. É verdade. Não é fácil, É super difícil. Pra você, empreendedor, você vai a vida toda. A gente não, a gente é CLT. A gente fez faculdade, foi educado pra isso. E a gente já desafia o nosso pai, nossas irmãs, de não ser funcionário público. Total. É verdade. Então tem uma transição aí
que é difícil. É que ser autônomo, antigamente ser freelancer era um nome feio. Só fazia um bico, só fazia um job, só fazia um temporário quem não tinha colocação. Isso acabou, gente. E vendedor, então? Vendedor? Não, peraí. E vendedor? E a profissão do vendedor? Vamos falar aqui um pouco. Vendedor, qualquer um pode ser, né? E aí, quem sobrava... agora deixa ele botar para vender, mas vamos retomar aqui o tipo de grupo. Só queria fazer um comentário aqui que é preciso separar o part-time operacional do part-time estratégico. Claro. Né? A gente menciona, por exemplo, eu como jornalista, né? Tô no ambiente de comunicação corporativa também. Existem muitas opções para copywriters, para analista de conteúdo, para designers, mas num nível operacional, né? O que vocês estão falando aqui é no nível estratégico e aí o desafio é muito maior. Né? Olha que interessante isso. Imagine a pirâmide do trabalho, tá? No extremo, na base da pirâmide, tem um movimento que todo mundo já escutou falar, que é o tal da Gig Economy. O que é a Gig Economy? É mão de obra, disponibilidade de mão de obra, tá? Linkadas a plataformas extremamente poderosas. Vamos citar aqui o Uber, o iFood, etc, né? E o que acontece? Nessas plataformas, o poder está na plataforma, não na mão de obra. Então, assim, não interessa quem foi na tua casa entregar uma pizza, se é o João, ou o Pedro, ou o Luiz, ou a Maria. Interessa se a pizza chegou dentro do SLA que tu espera. Tempo, calor da pizza, eu sei lá o que, embalagem. Então, assim, na Gig Economy, que é a base desse movimento de marketplace de oportunidades, existe isso. É essa plataforma que determina valor, que determina forma de trabalho e que normaliza, estandariza o trabalho. Quando a gente começa a ir para a ponta da pirâmide, que é onde o Chiefs Group está, a Continue nos Estados Unidos está, a Booster americana está, a gente tem uma outra coisa, que é o Open Talent. O Open Talent, a plataforma, ela é só um enabler, ela é só um habilitador, porque o que floresce lá é o talento da pessoa. Quanto mais, vamos dar exemplos do André, quanto mais o André trabalhar essa carreira dele, mais ele vai ser melhor remunerado, melhor ele vai poder escolher as oportunidades de trabalho, melhor ele vai ter, mais ele vai ter track record, mais ele vai ter contract tokens, que demonstram a trajetória dele de sucesso e, portanto, a plataforma apoia para que ele floresça. E para que as empresas possam decidir se elas querem um executivo de muita senioridade e experiência, se querem poupar um pouco mais e trabalhar com alguém um pouco mais júnior na carreira. Então, quando a gente olha, faz um zoom out, o movimento das plataformas de talentos, marketplaces de talentos e freelancers, eles estão todos meio... Existem a Gig Economy e a Open Talent, elas são paralelas. Só que elas têm pressupostos muito diferentes. Muito diferentes. Porque o Joãozinho que está entregando a pizza lá, ele não decide quanto custa a corrida dele, ele não decide qual a parte da cidade que ele vai trabalhar. Ele não decide, a plataforma que decide. Enquanto os executivos, o alto da pirâmide, ele decide tudo. Ele decide o que ele trabalha, qual a intensidade que ele trabalha, ele decide se nesse verão ele vai parar de trabalhar porque ele vai estar de férias. Então é muito diferente as duas coisas e é bastante interessante porque elas estão nesse mesmo mundo que a gente tá vivendo, né? Pós-pandemia, não é pós porque não acabou a pandemia, mas esse mundo que veio depois de tudo isso que a gente sofreu nos últimos anos. Muito interessante. E tem um outro termo quando a gente pensa em mercado de trabalho que está em alta, que são os evangelistas, né? Então, eu acho que se conecta muito bem com tudo isso que você está falando, né, Cris? Fala um pouco sobre a sua visão, sobre esses profissionais que se tornaram evangelistas de si mesmos. Bom, primeiro assim, eu acho que eu acabo sendo evangelista de tudo isso, né? Vestindo aqui um pouco o chapéu, eu percebo quanto do nosso tempo como executivo da Chiefs Group, né? Então, ou como membro da Chiefs Group, a gente investe catequizando, explicando para as pessoas tudo isso que está acontecendo, né?
isso é muito importante que o executivo on demand entenda e consiga explicar aos seus pares, né? Porque isso é o enabler, o habilitador, para que depois ele possa vender e gerar negócios para si ou para a rede, né? Então, entender esse movimento é parte crucial do processo de ser. Então, assim, não é assim, decidir ser, né? Não decidiu ser. Como é que você vai trabalhar isso? O que você vai explicar para o mercado sobre isso? Quais os leads de negócio que você vai gerar para si ou para a rede? E tem uma fórmula de sucesso? O que funciona e o que não funciona? Eu acho que é hard working. Eu acho que a fórmula de sucesso é a gente, primeiro, ter um pouquinho de coragem, né? Coragem de se expor e de falar um pouquinho da gente. Isso é super difícil, assim. A sociedade atual exige, eu estava brincando outro dia, né? Que a minha dentista produza conteúdo no Instagram, né? Mas ela decidiu ser dentista, ela não queria estar fazendo aquilo, né? Então, assim, é um pouco difícil e injusto, assim, né? Mas a gente tem que ter um pouco de coragem de se expor, porque nesse mundo, cada vez mais, né, quem aparece é quem é primeiro lembrado, né? A analogia que eu faço é o seguinte: a maioria das empresas de tecnologia que eu tenho visto e meus clientes ideais são empresas que têm um produto muito bom, que perduraram em 10 anos e que perduraram com indicação passiva. Então imagina se eu entro com alguma experiência e coloco as estratégias comerciais das empresas mais lucrativas do mundo. Isso bomba. Agora, isso tem muito a ver com o nosso pessoal. A gente e esses empresários se preocuparam 99% do tempo em ter um produto muito bom. E o que é super saudável? Só que para ele o resultado não é tão bom se ele, sei lá, em vez de 99% produto e 1% em marketing e vendas, botasse uma fração maior em marketing e vendas, sei lá, 10%, e depois... E se você for ver no mercado, as empresas que mais prosperam não necessariamente têm os mesmos produtos. A gente normalmente faz essa analogia, Apple, porque o produto é melhor. Pode ser, os concorrentes não acreditam, né, e questionam. Agora, o que eu tenho visto é justamente isso. Quem pode quebrar uma empresa que é mais, na minha visão, e com a experiência que eu estou tendo, é mais fácil uma empresa que tem um produto muito bom quebrar porque não tem marketing, vendas e customer success adequado, do que uma empresa que, por esse ponto de vista, tem um marketing, que tem uma esteirinha, uma máquina funcionando adequado e um produto bom, produto razoável. Como executivo, como é que um executivo bom com marketing ele ganha 100 mil, 200 mil? Agora, um executivo muito bom sem marketing, quem vai descobrir esse cara? Ele vai estar desempregado. E outro detalhe legal é o seguinte: não adianta nada ter marketing pessoal e não ter entrega, né? Então daí vem o segundo ponto, que tem a ver com track record e reputação. Esse é o ativo mais importante que qualquer pessoa, executivo, tenha, ainda mais no mundo com transparência e com blockchain e com tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, assim, não há nada que valha mais do que um executivo poder chegar para uma nova companhia e dizer: olha, eu já trabalhei, aqui estão meus contract tokens, que são a prova inequívoca de que eu executei o trabalho e que esse empregador disse que eu entreguei o que eu fiz, o que eu me propus a fazer. Então, eu, de fato, coloquei minha digital intelectual nessa empresa, nessa empresa, nessa empresa, nessa empresa. Da mesma forma, para uma empresa poder contar com um portfólio de TIFs e poder dizer ao mercado que o meu projeto, né, a minha área, o meu plano, contou com a senioridade do fulano, do Beltrano, do fulano do Facebook, do não sei quem da Móvel, não sei quem. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, o mundo que a gente está andando, que a gente está vivendo, é um mundo onde a gente tem que ter coragem de se comunicar. Isso é super importante, porque quem não é visto não é lembrado, mas é um mundo que a gente precisa ter cuidado, ética e entrega. Muita seriedade. Seriedade, inclusive, para dizer que não é capaz de fazer aquele serviço. Porque, às vezes, o que a gente fazia, o que já aconteceu, eu vou fazer de qualquer jeito, depois o cara vê, eu já recebi. Isso é morte no mundo
de transparência no mundo em blockchain. Eu brinco, outro dia eu estava conversando com o executivo do LinkedIn, né? E nós estamos falando sobre essa questão. O LinkedIn hoje aceita tudo. Você pode escrever ali muitas coisas que você não fez, que você não estudou, né? Mas esse mundo, eu acho que ele está com os dias contados, porque quando a gente vai para um blockchain, teus rastros estão lá, teus rastros digitais da sua carreira estão lá, né? E Cris, você comentou uma coisa que até era um ponto de vista meu diferente no início, e você estava falando, não, empresa grande também. Então, conversando com alguns empresários, e eu conversei recentemente com um dos maiores do Brasil, e ele comentou o seguinte: André, o Chiefs Group, o C-Level part-time, ele pode servir ideal, e às vezes a empresa média não tem saída para acessar um conhecimento que ela não conseguiria full-time. Agora, você pode sim trabalhar aqui na minha empresa, que é gigantesca. Talvez não como o Chief Revenue Officer dessa minha empresa, que hoje é bilionária, mas em um spin-off, em um projeto Trouble, em um projeto que é meio que apartado da empresa, que eu coloco o teu cérebro ali e você não precisa estar... Uma unidade de negócio nova. Uma unidade de negócio nova. Eu fui chamado para criar um novo produto numa empresa. Então, talvez seja a visão complementar aqui que a gente precisa do dia a dia, do que está acontecendo hoje na prática. Então, para todo mundo que está ouvindo aqui, o Chiefs Group pode ser uma empresa média, e aí o Chief Future Officer, o CFO, o CMO, o CRO, vários desses bichos aí no C-Level, podem sim para médias e ser realmente o principal executivo naquela cadeira, e ele pode também ser um executivo para um spin-off, para um projeto, para um produto, para um serviço que não está ali totalmente conectado, porque vai gerar algum tipo... É uma velocidade, um tipo de velocidade que pode ser uma dica aqui, que eu estou vendo muito na prática, e que pode ser também abrir um pouco os olhos para quem não pode... Como a área de novos negócios das companhias, né? Quantos projetos que a gente precisa testar e falhar logo, rápido, caso eles não sejam transformacionais para aquela companhia, né? Que bacana poder montar um time e testar isso e não perder o foco principal no core da companhia. Você falou em falhar rápido, também é uma mentalidade que precisa rapidamente estar nas empresas. E o que acontece, Cris? Você falha uma vez, você falha outra, bota growth, não sei o quê. Só que falhar é muito difícil. Tem uma mentalidade de você ter 5 erros de um acerto, tanto para a pessoa que está ali naquela função, quanto para o executivo que trabalhou a vida toda não errando no mercado tradicional, é difícil, é resiliência. E às vezes acaba o budget, a gente, não, para com esse negócio de growth, para com esse negócio de errar, vamos fazer aqui o que é mais certo. É só um parênteses aqui, porque o tema de growth também tem muito a ver com isso que você falou. Excelente. Bom, estamos nos aproximando do final do episódio, passou rápido essa hora de conversa. Cris, vou pedir para você fazer um resumo aí, para a gente encerrar entregando uma mensagem empacotada. Tá bom. Para as pessoas. Bom, a mensagem empacotada é que isso tudo que a gente falou não é futuro, isso é hoje. Né? A gente está falando no caso da Chiefs Group, de mais de 800 executivos prontos para aportar talento nas empresas. Né? E então, assim, a empresa que não esteja enxergando isso ou abordando isso dentro da sua diretoria, a hora é agora de experimentar. Né? Existem talentos que não estão disponíveis porque eles já estão alocados em outras empresas. Né? Talvez esses sejam os melhores do mercado. Então, talvez você poder acessar esse talento de uma forma fragmentada seja um grande ganho para a sua companhia, porque você nunca teria acesso àquele executivo. Então, a minha grande mensagem aqui como evangelizadora e dizer assim, olha, os executivos sacaram muito bem essa novidade, estão trabalhando os seus perfis, estão estudando para fazer bem esse movimento profissional. E as empresas também. Então, assim, eu estou super à disposição para conversar, para falar. Agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui discutir esse tema tão relevante e estou à disposição do mercado aí. Contem conosco, os Chiefs da Chiefs Group.
Muito bom. André, sua mensagem empacotada para a gente encerrar. Velocidade. Tifes Group é velocidade que vai gerar um resultado rápido, que é isso que as empresas precisam hoje. Então, essa questão de contratar um executivo, passar 6 meses, demorar para contratar, hoje o mantra é esse, demora para contratar e demite rápido. Para mim é contratar rápido e demitir rápido, só que se cercar de garantias, né, NFT, tudo isso, garantias para contratar rápido e ter resultado rápido. Mudou, o mundo mudou. Então as frases aí que existem precisam mudar também e a mentalidade principalmente. Muito bom, agradeço então as participações da Cristiane Ribeiro Mendes, fundadora e CEO do Tifes Group, que é uma plataforma que conecta empresas e executivos baseada em blockchain. Cris, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, é um prazer. E também o André Luiz Seixas, CEO da Sales Disruption e Chief Revenue Officer sob demanda. André, valeu por mais um episódio. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Cris. Foi uma batidinha aí na galera. Muita reflexão para todo mundo pensar. Foi muito bom. Sobre esse futuro que já é o presente, como a Cris disse, né? E para você que tem interesse em saber mais sobre Chief Revenue Officer, né, e estratégias de receita de forma geral e gestão de negócios, de vendas, você pode consultar os outros episódios do Revenue Club, nosso podcast, videocast veloz, leve, divertido, bem em linha com o que o André falou sobre geração de receita para as empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio.